Olá, gente! Vamos então dar continuidade ao nosso preparatório da Casa da ONC para o TEOC 2023. E hoje nós vamos discutir as questões de câncer de pulmão de pequenas células, doença avançada, tá? Eu vou começar projetando uma questão que foi de 2019. Nessa questão ele afirmava: um homem de 70 anos, tabagista, é assim que é o paciente com câncer de pulmão de pequenas células, né? Tabagista. Ele foi diagnosticado com câncer de pulmão de pequenas células com metástases pulmonares. Eram T3, N2, M1. Em relação ao tratamento, qual era a alternativa incorreta? Na letra A, ele afirmava: o tratamento sistêmico neste cenário baseia-se em quimioterapia, com cisplatina ou carboplatina, associada a etoposídeo ou irinotecano. Na letra B, afirmava: radioterapia profilática de crânio não esteve associada com aumento de sobrevida global nos pacientes que apresentavam ressonância de crânio normal ao diagnóstico e ao fim da quimioterapia sistêmica. A adição de atezolizumab à quimioterapia com carboplatina e etoposídeo reduziu o risco de morte e de progressão de doença quando comparado ao tratamento com quimioterapia apenas. Na letra D, a intensificação de quimioterapia com a adição de uma terceira droga ou a administração de quimio em altas doses está associada com aumento de sobrevida global. Na letra E, afirmava que radioterapia torácica de consolidação para pacientes com carcinoma de pequenas células avançado, que não apresentam progressão após o término da quimioterapia, está associado com aumento nas taxas de sobrevida global em 2 anos e redução do risco de progressão da doença. Aqui, então, eu vou começar separando os itens. Então, vamos analisar o item A e o item C. No item A, ele afirma: o tratamento sistêmico, nesse cenário, pode ser com químio, com cisplatina ou carboplatina associada a etoposídeo ou irinotecano. E na letra C, afirma que a adição de atezo à quimioterapia com carboplatina e etoposídeo reduziu o risco de morte e de progressão de doença quando comparado a apenas quimioterapia. Vamos ver, então, os dados? Quando eu falo hoje que eu tenho um paciente com câncer de pulmão de pequenas células metastático, o esquema de tratamento preferencial de primeira linha é quimioterapia associada à imunoterapia. Então, se o paciente está num cenário em que ele tem acesso à imunoterapia, né, que não é o cenário do SUS, o tratamento hoje de primeira escolha é com quimioterapia, com platina e etoposídeo, mais imunoterapia, que pode ser durvalumab, aos moldes do estudo Caspian, ou atezolizumab, aos moldes do estudo Empower 133. Lembrando que no estudo do Caspian, né, que foi do durvalumab, você poderia fazer com durva qualquer platina, seja carbo ou cisplatina, com etoposídeo. Já no estudo do Empower 133, do atezolizumab, apenas a carboplatina era permitida. Então, era carboplatina com etoposídeo mais atezolizumab. E aqui eu mostro para vocês os 2 gráficos de sobrevida global, mostrando um ganho de sobrevida global com a associação de imunoterapia quando eu comparo apenas a quimioterapia, seja a imunoterapia com durvalumab ou com atezolizumab. Então, o item que afirma aqui a adição da imunoterapia, né, ele coloca no item, vou voltar aqui para vocês, que é o atezo, a quimioterapia com carbo e etoposídeo, reduziu o risco de morte e de progressão de doença quando comparado apenas a quimio. Isso é verdadeiro. E se trouxesse ali o durvalumab, também seria verdadeiro, tá bom? Agora, se eu estou diante de um paciente que ele não é candidato à imunoterapia, seja por ele não ter acesso ou porque o paciente tem uma contraindicação formal à imunoterapia, eu vou oferecer para ele platina, seja carboplatina ou cisplatina, e eu posso oferecer com etoposídeo ou eu posso oferecer com irinotecano. É por isso que o item A ele está verdadeiro, que o tratamento sistêmico baseia-se em químio com cispla ou carbo associado a etoposídeo ou irinotecano. Isso é verdadeiro. Os estudos que associaram imunoterapia, o Caspian, o Empower, eles avaliaram apenas platina mais etoposídeo. Mas no acesso de... Então, por isso que você vai falar que a primeira linha é platina com etoposídeo mais a imunoterapia. Mas, se o paciente ele não tivesse acesso e ele fosse usar a platina, eu poderia tanto botar com etoposídeo quanto com irinotecano. Tá ok, gente? Vamos, então, avaliar mais itens. O item B, ele falava assim: a radioterapia profilática de crânio não esteve associada com aumento de sobrevida global nos pacientes que apresentavam ressonância de crânio normal ao diagnóstico e ao fim da quimioterapia sistêmica. Gente, esse é um tema que é muito interessante porque ele está falando de PCI, ou seja, de radioterapia profilática cerebral. A PCI, no câncer de pulmão de pequenas células, ela foi indicada e ela foi avaliada num contexto para que o paciente, então, ele tivesse a radioterapia, né, profilática, ou seja, antes de desenvolver metástase. Mas, gente, esses estudos eles foram numa era em que
o estadiamento desse paciente era feito com tomografia. E realmente o que se viu é que o paciente que ele tem uma ressonância de crânio normal ao diagnóstico e ao fim da quimioterapia, a associação da radioterapia profilática de crânio não aumentou a sobrevida global desses pacientes. Então, eu trago aqui ao lado para vocês verem, inclusive, um estudo que vai mostrar isso, se alguém quiser ler depois. Então, realmente, o paciente, quando eles refizeram os estudos de PCI numa era em que o paciente ele tinha acesso à ressonância de crânio estadiamento, viu-se que a PCI ela não aumentou a sobrevida global desses pacientes. Então, esse item está verdadeiro. Lembre que a gente está procurando o falso. No item E, ele afirma: radioterapia torácica de consolidação para paciente com carcinoma de pequenas células avançado, que não apresentam progressão após o término da quimioterapia, está associado com aumento de sobrevida global em 2 anos e redução do risco de progressão de doença. Então, gente, uma coisa é PCI, outra coisa é radioterapia ali da doença no pulmão. Então, vamos PCI. Leiam aqui comigo embaixo. PCI, então, na era da ressonância, o que a gente viu é que não esteve associado com aumento de sobrevida global, certo? Para aqueles pacientes que tinham ressonância ao diagnóstico. Mas eu quero que vocês vejam como a diretriz da SBOC traz, e eu trago aqui o quadradinho sumarizando ela. PCI, para aquele paciente que tem doença limitada, ou seja, o paciente tem uma doença só no tórax, você não é metastático, tá? Tá ali no campo da rádio, ele vai fazer quimioterapia e radioterapia. A PCI para esse paciente está indicada para doença limitada com resposta completa ao tratamento inicial, tá? Então, aquele paciente que você fez o tratamento e ele zerou a doença ali no tórax, a doença limitada, zerou no tórax, você pode fazer o PCI. 2 meta-análises mostram que PCI reduz meta cerebral e aumenta a sobrevida global. Mas a gente tem esses dados de que com ressonância talvez não tenha tanto benefício, tá? Agora, se o paciente ele tem doença extensa, PCI não tem impacto em sobrevida. Ou seja, aquele paciente que tem metástase, né? Um paciente metastático, uma doença muito avançada. Então, ela pode ser considerada para os pacientes com doença extensa se resposta parcial ou completa à quimioterapia. A possibilidade de ressonância favorece menos essa estratégia. Então, o item que afirma que o paciente que possa ser seguido com ressonância, o paciente que não tem meta cerebral, o PCI ele não traz benefício, né, aumento de sobrevida, tá verdadeiro. Mas eu posso oferecer para aquele paciente com doença limitada que teve resposta completa? Posso. E nesse cenário, os estudos anteriores, né, que avaliavam com tomo, mostrou aumento de sobrevida. Mas naquele paciente que é metastático, que tem doença extensa, a PCI, ela só fez o quê? Reduziu meta cerebral, ela não impactou a sobrevida global, porque o prognóstico desse paciente já é muito ruim, mesmo com PCI. Conseguiram entender, captar esses conceitos? Então tá bom. A gente vai então pensar agora na radioterapia de consolidação torácica. Radioterapia torácica. Para quem que eu vou fazer? Para aquele paciente com doença extensa que teve uma boa resposta à químio com doença residual. Ou seja, aquele paciente que tinha doença lá no tórax, fez quimioterapia, fez radioterapia e ele ficou com aquela doença ali com doença residual, ou seja, ele não teve resposta completa. Tá? Então, o que ele vai falar é o seguinte: a radioterapia torácica de consolidação com carcinoma de pequenas células que não apresentaram progressão ao término da químio está associada com aumento de taxa de sobrevida global e redução do risco de progressão. Vejam que aqui ele está falando de radioterapia torácica, ele não está falando de PCI. Combinado? Espero que vocês tenham entendido esses conceitos. Então, PCI, em doença extensa. Se a ressonância de crânio inicial for sem evidência de doença e for possível seguir com ressonância, é possível seguir com ressonância, o paciente não tem doença do sistema nervoso central, não indica o PCI. Agora, se você for indicar a PCI, ou seja, o paciente ele não pode seguir com ressonância, né? Ou você indicou a PCI para aquele paciente, como que é feito? A dose recomendada é de 25 grays em 10 frações. Então, o paciente ele vai fazer ali de segunda a sexta, né, durante 2 semanas. Então, cada dia ele vai, né, para fazer ali 2,5 grays, tá? Então, de segunda a sexta por 2 semanas. Lembrar que a PCI ela não pode ser realizada concomitante à quimioterapia, devido ao maior risco de toxicidade, principalmente a leucoencefalopatia.
Aqui, eu trago ainda para vocês esse estudo, que foi um estudo, então, que avaliou o uso da radioterapia torácica para doença extensa, tá? É um estudo de fase 3, randomizado. Ele, então, randomizou pacientes com câncer de pulmão de pequenas células que responderam à químio. E a radioterapia, então, de consolidação era feita por 30 grays. Aqueles 25 grays está na diretriz da SBOC, tá? Por isso que eu trouxe, mas nesse estudo era 30 grays em 10 frações. E todos os pacientes faziam PCI. Então, em um braço fazia PCI, no outro braço fazia radioterapia torácica e PCI. E o endpoint primário foi a sobrevida global em 1 ano, tá? E o que eles observaram foi o quê? Aqui vocês conseguem ver aqui. A taxa de sobrevida em 2 anos foi de 13% versus 3%, então favorecendo a radioterapia torácica para aqueles pacientes com doença extensa. Mas, gente, uma sub-análise não mostrou benefício da radioterapia torácica para os pacientes com resposta completa à químio. É por isso que eu vou voltar aqui para vocês. Olha como a diretriz coloca. Considerar radioterapia torácica para doença extensa com boa resposta à químio com doença residual. É justamente por esse estudo aqui. Subanálise não mostrou benefício para aqueles pacientes que tiveram resposta completa. Então, paciente teve resposta completa ali no tórax, tá? É questionável. Então, na verdade, não mostrou benefício. Agora, radioterapia torácica, para quem? Para aquele paciente que respondeu bem à químio e ficou com doença residual. Combinado? Então, tá bom. Qual era o item incorreto, então, Débora, dessa questão? Era o item que falava: a intensificação da químio com a adição de uma terceira droga ou administração de químio em altas doses está associado com aumento de sobrevida global. Isso está incorreto. Fazer 3 drogas, fazer químio em alta dose não está associado ao aumento de sobrevida global. O que deu ganho de sobrevida global é você fazer a associação do doublet com platina, ou seja, fazer carbo ou cisplatina mais o etoposide com a imunoterapia. Tá bom? E vamos responder, então, sozinhos a questão de 2020, tá? Já que a gente revisou bastante aí a radioterapia. Essa questão foi só sobre PCI. Então, ele fala sobre a radiação profilática de crânio nos pacientes com diagnóstico de câncer de pulmão de pequenas células. Considere as afirmativas a seguir. A indicação de PCI no paciente com câncer de pulmão de pequenas células, doença limitada, após resposta à quimiorradiação concomitante, oferece ganho de sobrevida global versus não PCI. Gente, então ele está falando de um paciente que tem doença limitada e que teve resposta à quimio e radiação. Fazer PCI para esse paciente aumenta a sobrevida global? Sim, gente, é justamente para esse paciente que eu vejo o ganho de sobrevida global. É o paciente que tem doença limitada que ficou com ganho. Agora, aquele paciente com doença extensa. Paciente com doença extensa, o PCI nos estudos só mostrava uma redução de metástase cerebral, sem ganho de sobrevida. O esquema de 25 grays em 10 frações parece ser o regime de radioterapia mais indicado. Verdadeiro, isso está na diretriz da SBOC, foi isso que a gente viu, 10 frações. Então, o paciente vai 2 semanas fazer PCI. Terceira questão, falava: neurotoxicidade na forma de distúrbio cognitivo é uma complicação da PCI nesses pacientes com câncer de pulmão de pequenas células, doença localizada. Verdadeiro, é por esse motivo que a gente evita fazer com tratamento sistêmico concomitante, porque neurotoxicidade na forma de distúrbio cognitivo é uma complicação de PCI. Lembrando que a gente tem hoje a opção de fazer preservação ali do hipocampo, tá? Letra 4. Várias evidências consolidaram recentemente a indicação de PCI no câncer de pulmão de pequenas células doença extensa, sem acometimentos no sistema nervoso central, pela neoplasia ao diagnóstico. Falso, gente, é justamente ao contrário. Os estudos recentes são estudos com ressonância, mostrando que quando o paciente ele faz uma ressonância e ele não tem evidência de metástase ao diagnóstico, ou ele pode ser acompanhado com ressonância, o uso do PCI é muito questionável, já que eu vou pegar ali a metástase no início e vou poder tratar. Gente, essas eram as mensagens de hoje. A gente se vê nos próximos vídeos.